Uma operação no interior do Amazonas mira a logística do tráfico internacional de drogas. Pistas de pouso clandestinas usadas por criminosos em áreas de floresta foram destruídas pelas forças de segurança. Um por um, os agentes cavam buracos na pista, onde vão ser colocados os explosivos. É a única maneira de acabar com pistas de pouso clandestinas, estratégicas para a logística do tráfico internacional de drogas, que tem a Amazônia como uma das principais rotas. Nos últimos 3 dias, policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado estiveram em 3 cidades do interior do Amazonas para destruir pistas clandestinas construídas no meio da floresta. Essas pistas ilegais já eram conhecidas da Polícia Federal. Elas estavam no foco de operações da PF para combater o tráfico internacional de drogas, que resultaram na destruição de aeronaves, prisões de suspeitos, apreensões de armas pesadas e quase 1 tonelada de drogas aqui no Amazonas neste ano. A força-tarefa é composta pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, além de outras forças de segurança. Segundo as investigações, os traficantes usam as pistas para trazer drogas de países que fazem fronteira com a Amazônia, como Venezuela, Peru e Colômbia. Os locais também servem para levar drogas para outros países. Agora a gente vai atacar essa parte logística, que é justamente inutilizar para que o tráfico em si não consiga mais utilizá-las, no transporte de entorpecentes no nosso estado e até internacionalmente. Segundo a PF, as crateras provocadas pelas explosões impossibilitam pousos e decolagens das aeronaves. As pistas ficam próximas ao leito do rio, um ponto estratégico para a logística do tráfico. Os criminosos tiram a droga dos aviões e colocam em embarcações, que seguem viagem pelos rios da Amazônia. Ainda segundo a PF, as pistas destruídas vão ser monitoradas por satélite para não serem reutilizadas pelos traficantes. De acordo com o levantamento do Ministério da Defesa, obtido pelo jornal O Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação, a Amazônia conta hoje com quase 3.000 pistas clandestinas a serviço do tráfico de drogas e do garimpo ilegal. As maiores concentrações estão nos estados de Mato Grosso, Pará e Roraima. O delegado responsável pelas investigações diz que os traficantes se passam por empresários para não levantar suspeitas. A gente já vê um poder aquisitivo maior desses criminosos. São pessoas que muitas vezes estão se passando por empresário, que você vai qualificá-lo, identificá-lo, você vê que mora numa residência de alto padrão, que consegue adquirir aeronaves, seja helicóptero, avião. Então, são pessoas que se misturam ali no seio da sociedade, atuam no tráfico de drogas, mas se passam por empresários. São 6h07. Vamos dar uma olhada no trânsito da capital nesse horário, de volta para casa. A imagem é ao vivo, cedida pelo Centro de Cooperação da cidade e mostra a Avenida Coronel Teixeira com um trânsito bastante carregado. Esse trecho fica exatamente em frente ao Ministério Público do Amazonas. Você vê que, indo no sentido Passarão, o trânsito está congestionado. Quem vai acessar aquela avenida principal, Brasil, para o lado esquerdo, ou seguir para a Ponta Negra mais à frente, vai encontrar realmente muita dificuldade. Tem que ter paciência, hein? Vamos todos com calma chegar ao nosso destino. Médico foi indiciado por homicídio culposo após a morte de uma criança de 1 ano que morreu após uma cirurgia de fimose que foi realizada no Hospital de Presidente Figueiredo. O médico Orlando Ignácio foi indiciado pelo crime de homicídio culposo de Pedro Henrique Soares Falcão, de 1 ano e 7 meses. O menino morreu no dia 11 de dezembro de 2025, após uma cirurgia de fimose realizada no Hospital Maternidade aqui de Presidente Figueiredo. Segundo o inquérito policial, obtido com exclusividade pelo G1 Amazonas, a investigação apontou que Orlando teria agido com negligência e descumprido
cumprido protocolos técnicos durante o procedimento anestésico. A mãe da criança, Stephanie Falcão Lima, atribui que a morte foi causada por um erro na dose de anestesia aplicada pelo médico. Entre as irregularidades apontadas pela Polícia Civil estão a falta de monitoramento adequado durante a cirurgia e falha em procedimentos obrigatórios de segurança. O inquérito também aponta que após a morte da criança, o médico tentou registrar o título de especialista em anestesiologia no Conselho Regional de Medicina do Amazonas. O pedido foi negado em março de 2026. Nossa equipe tentou contato com a defesa do médico e não teve resposta. De Presidente Figueiredo, Francisco Carioca. Para quem não sabe esse termo jurídico, homicídio culposo é quando não há a intenção de matar. A gente vai colocar aqui na tela o G1 porque tem atualização do caso Dídia. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de liminar de habeas corpus apresentado pela defesa do irmão da ex-Sinhazinha. Essa reportagem traz todos os detalhes. Ademar está preso preventivamente desde 2024 por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesse caso, que investiga também o uso e a distribuição de cetamina. A defesa alegou excesso no prazo de prisão. A nova decisão acontece menos de 2 meses após uma outra decisão, essa da Justiça Estadual, que negou pedidos liminares de habeas corpus para Ademar e para a mãe dele, a Cleusimar de Jesus Cardoso. Naquela época, a defesa também alegou excesso no prazo de prisão. Afirmou que os réus estão presos há mais de 600 dias, sem julgamento definitivo, após a anulação de uma condenação anterior. Toda essa reportagem você lê acessando o G1 Amazonas, você confere a íntegra também por esse QR Code. Participe com a gente do Jan 2, enviando sua mensagem, seu comentário, reclamação, dificuldade que você está passando no seu bairro, para esse número de telefone que está aí à sua frente, DDD 92 98504 4085. Já salve no seu celular, esperamos o seu recado, também com a sua contribuição, comentário sobre aquilo que você está assistindo aqui no Jan 2. Muito obrigado pela sua audiência. A seguir, preso homem suspeito de matar torcedor durante briga de torcidas organizadas. 6h11. A polícia prendeu um homem suspeito de matar um torcedor e deixar outros 2 feridos durante uma briga entre torcidas organizadas. Gerson Carvalho Gomes, de 47 anos, foi preso por suspeita de homicídio qualificado contra Amarildo Rodrigues Barbosa Filho. No dia da morte, Gerson também teria tentado atirar em outras 2 pessoas. Os crimes aconteceram no último domingo, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Os vídeos mostram o momento do confronto entre 2 torcidas rivais. A investigação aponta que o suspeito saiu de casa armado com um revólver e efetuou diversos disparos em direção aos envolvidos na briga. Para a polícia, o suspeito alegou que estaria defendendo o filho dele. Essa versão ela não é confirmada no inquérito policial. Todas as testemunhas alegam que ele saiu da sua residência para o cometimento desse crime, ele não faz nenhum disparo para o alto, todos os disparos que ele faz é direcionado para pessoas e ele também, infelizmente, alvejou mais 2 pessoas. Essas pessoas não correm mais risco. A arma utilizada no crime foi apreendida. O suspeito deve responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificados. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar um mecânico com um tiro na zona norte de Manaus. Segundo as investigações, esse crime aconteceu após uma discussão. A vítima foi morta dentro da própria casa, onde também funcionava essa oficina mecânica. O autor tinha um carro que ele havia deixado na oficina da vítima e estava já lá há cerca de 10 meses. E esse carro não foi consertado devidamente, como o autor gostaria. Constatou-se que a central do veículo, que é uma peça rara de se encontrar, havia sido queimada. E essa central custava o valor de R$7.000. No dia do crime, o autor foi então até a oficina da vítima, deixou o carro ligado, foi um crime premeditado, ele sequer desligou o carro dele, já deixou ligado, preparado para a fuga, e começou ali a discutir então com a vítima, cobrando esse valor de R$7.000 e efetuou um disparo na nuca da vítima, do Ítalo. O autor tinha um carro que ele havia...
A arma utilizada no crime foi encontrada escondida, como você está vendo, em pneus, dentro do local de trabalho do suspeito. A gente acompanha esse caso e traz outras novidades também no G1 Amazonas. Vamos conferir mais uma vez o trânsito. Hoje a cidade está assim, olha, com o trânsito carregado em todos os sentidos. Está difícil, hein? Quinta-feira, véspera da sexta, mas geralmente a sexta tende a ser mais movimentada, mas hoje já começou. O rush está por toda a cidade. Esse trecho fica na Mário Ipiranga, sentido Torquato Tapajós, próximo à rodoviária de Manaus. Um grave acidente na rodovia M070 terminou com a morte de um motociclista. A vítima voltava do trabalho. O acidente aconteceu no trecho que liga Manaus ao município de Iranduba, no quilômetro 19 da rodovia AM070. Nélio José Ferreira da Silva, de 54 anos, pilotava uma motocicleta quando colidiu com um carro. Segundo informações preliminares, Nélio estava retornando do trabalho. Ele atuava como lenheiro e morava em Iranduba. Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A família de Nélio foi informada sobre o acidente por um amigo que esteve no local e reconheceu a vítima. A condutora do carro, que ainda não foi identificada, teria deixado o local sem prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da motorista. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes. Vamos falar agora sobre mobilidade urbana, porque Manaus hoje tem 68 botoeiras instaladas em semáforos aqui da cidade. São aqueles botões que são acionados pelos pedestres para garantir a travessia. Mas o tempo reduzido do sinal verde, que em alguns pontos chega a no máximo 20 segundos, tem gerado preocupação e colocado em risco quem precisa atravessar grandes avenidas aqui da capital. Na Avenida de Djalma Batista, a travessia de pedestres é intensa todos os dias. Eu trabalho aqui num escritório, né? Então sempre, todo dia, toda hora, praticamente eu tô indo no cartório resolver alguma questão burocrática e eu sempre uso aqui a faixa. E é difícil também para os carros pararem, o sinal tem que fechar. Mesmo com o semáforo no sinal vermelho, indicando parada para os veículos, muitos condutores não respeitam os pedestres. Ninguém respeita, você aperta e os caras passam assim mesmo. Não para, eu paro agora. A tecnologia em favor do pedestre até existe. Dos 300 semáforos instalados em Manaus, 68 possuem botoeiras como essa aqui. Um dispositivo instalado em faixas de pedestres que, ao ser pressionado, solicita sinal verde para o pedestre. Só que o tempo que o semáforo fica fechado para os veículos é bem curto, o que coloca em risco a travessia. Nesse ponto de semáforo da Avenida de Djalma Batista, o tempo para a travessia do pedestre é de apenas 20 segundos, ou seja, considerado pouco para o fluxo de pessoas que passam aqui todos os dias e precisam atravessar os dois lados de uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Nesse outro semáforo, o tempo é ainda mais curto, apenas 10 segundos. Aqui, o idoso, a pessoa com baixa mobilidade, a pessoa deficiente, não tem tempo suficiente para atravessar. De janeiro até o mês de abril deste ano, 89 pessoas perderam a vida no trânsito só na capital. 32 por atropelamento. Pelo fluxo aqui, requer uma passarela acessível, requer uma passarela que tenha vez ao deficiente, a pessoa idosa, ou seja, com elevador, com manutenção, com indicação, ou no mínimo aqui tivesse um agente de trânsito para, de uma maneira manual, dar mais tempo para que as pessoas de baixa mobilidade pudessem atravessar. Bom, o IMU informou que os tempos dos semáforos para pedestres seguem critérios técnicos que são definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A Prefeitura também destacou uma redução de 15% nos atropelamentos com mortes na capital. E olha, eu falei que o trânsito está complicado na cidade. Olha o Waze como é que tá, gente. Ó, tudo vermelho, amarelo, laranja também. Avenidas congestionadas agora nesse horário. Efigênio Salles, seguindo pela Daci Vargas. Lá na frente a Pedro Teixeira, já na altura do Dom Pedro, também com trânsito carregado. Quem tenta chegar também nessa região mais oeste da capital, passando pela Avenida São Jorge aqui, também vai encontrar o trânsito bastante carregado. E aqui mais perto da TV, André Araújo e adjacências também com trânsito muito carregado.
realidades da quinta-feira. A seguir, vamos falar sobre Parintins. Estamos a 50 dias do Festival Folclórico e sabe o que é que muita gente está fazendo agora? Procurando passagens para viajar para a ilha. Já já a gente fala sobre isso. 6h21. Hora de falar de esporte. Silvio Lima, tudo bem, querido? Ontem teve time amazonense em campo pela Copa Verde. Não foi fácil, mas a classificação veio. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite para você aí de casa. Verdade, não foi fácil. A decisão foi para os pênaltis, mas o Nacional avançou. Ontem à noite, o Nacional enfrentou o Porto Velho pela semifinal da Copa Norte, que é a etapa regional da Copa Verde. Depois do empate no tempo normal, em 1-1, como você está vendo, decisão nos pênaltis. E foi aí que brilhou o goleiro Caio Alan. Noite de jogo importante na Arena da Amazônia. Valia a vaga na final da Copa Norte. E o Nacional sofreu contra o Porto Velho. Na primeira chegada do Porto Velho, Emerson Bacas bateu firme e abriu o placar. Mas após recomendação do VAR, o árbitro Marcos Matheus Pereira reviu o lance e anulou o gol por uma falta em cima de Rodrigo no início da jogada. Depois disso, o Nassa voltou mais ligado e até assustou. Renanzinho chegou a acertar a trave. Mas a melhor chance foi essa aí. Kevin recebeu e mandou longe do gol. Depois de tantas chances, valeu o velho ditado. E quando o Porto Velho escapou em velocidade, só parou com a bola dentro do gol. Michel fez contra, 1-0. Na volta do intervalo, o ritmo do Nassa seguiu o mesmo, mas a bola caprichosamente insistia em não entrar. Até que nesse cruzamento de Renanzinho, foi preciso um volante aparecer para deixar tudo igual. Eric Varão, o primeiro dele pelo Nacional. No fim do jogo, Nassa ficou perto da virada, mas Rodrigo cabeceou para fora. O melhor ataque da Copa Verde teve dificuldade para balançar a gente. E quando o gol de empate saiu dos pés de um volante, ficou claro que a noite estava destinada a ser de um dos goleiros. E foi. A estrela de Caio Alan brilhou na primeira, na segunda e na terceira cobrança. O Nacional fez 2 vezes e Caio Wilke até perdeu, mas na quarta cobrança, Anderson chutou para fora e foi só comemorar. Então, acho que a palavra é superação. O nosso grupo está de parabéns, mais uma final. Falei para eles que, além da gente estar representando o Nacional, a gente representa nossas famílias, representa o nosso trabalho e representa o estado do Amazonas. Então é muito importante, né, a gente estar representando tudo isso, indo para uma final de campeonato, mais uma, né? E vamos agora aí com calma, a partir da outra semana, começar a pensar no adversário. Parabéns aí ao Nacional, grande atuação do goleiro Caio Alan, né? Com a vaga garantida, o Nacional vai enfrentar o Paysandu na final da Copa Norte, que também é a semifinal da Copa Verde. O primeiro duelo será em Belém, no próximo dia 20 de maio agora. A volta aqui em Manaus no dia 27. Os detalhes desses duelos, como horário e local, ainda serão divulgados pela CBF. A gente muda de assunto para falar de outra competição, a Copa da Floresta 2026, torneio que reúne aí seleções dos municípios do interior do Amazonas. Ontem ocorreu a abertura oficial lá no município de Inhamundá. Noite de festa no Estádio Batistão, em Inhamundá, na abertura da Copa da Floresta 2026. Em campo, a seleção de Inhamundá recebeu Barreirinha em um jogo bastante movimentado. Empurrado pela torcida, Belgol fez jus ao apelido e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Barreirinha reagiu na etapa inicial e chegou ao empate com Israel, que marcou de cabeça. Mas no segundo tempo, o Belgol apareceu novamente para garantir a vitória de Inhamundá por 2-1 na estreia da competição. Então lá em Inhamundá, né? Muito legal, gente. Olha, movimentação do esporte com o Silvio Lima, agradeço. Mais notícias aonde? No ge.globo/m. Tamo junto, obrigado, Valeu, querido, muito obrigado pela participação. Até mais, gente. E olha, gente, faltam 50 dias para o Festival Folclórico de Parintins e as vendas de passagens de barco, ó, estão a todo vapor.
O ritual é sagrado. Maria Helena viaja há 10 anos para Parintins. No guarda-roupa dela não faltam adereços do boi da francesa. O Festival Folclórico de Parintins deste ano só acontece no final do mês de junho, entre os dias 26 e 28. Mas os torcedores ansiosos, como a Maria Helena, já compraram as passagens. Agora, a única preocupação é só arrumar as malas. Todos os anos, são 10 anos, e era 12, né? Era para ser 12, mas como teve a pandemia, 2020, 2021, aí 2022 para cá de novo. E todos os anos eu vou, compro minhas passagens antecipadas, me programo, saio do festival já programando para o ano seguinte. No Porto de Manaus, vendedores garantem. A busca por passagens já acontece desde dezembro do ano passado. Copa do Mundo, essas coisas, o pessoal se anteciparam, né? E a procura esse ano, mais gente de fora do que próprio de Manaus. Estão procurando as suítes, os camarotes, os apartamentos, kitnet em Parintins, estão comprando tudo. Este empresário trabalha com caravanas. Ele afirma que 70% da capacidade deste ferryboat já foi vendida. A embarcação comporta até 850 pessoas. O principal público são turistas. Nós vendemos média de 100 passaportes, a maioria deles para as pessoas que foram do estado do Amazonas. Então, nosso público não é uma classe, mas sim as pessoas que querem viver essa experiência. Nosso público maior é o estado fora do estado do Amazonas. Não temos mais suíte disponíveis, não temos mais salão climatizado disponível. Nós só temos o salão da ventilação natural, que é o nosso clima natural, que é o clássico da navegação. Os preços variam de acordo com o tipo de embarcação e dos serviços oferecidos. A opção mais em conta são os barcos com redários, climatização e estadia para até 5 dias. Os valores variam entre R$400 a R$700. Já os camarotes podem chegar a R$7.000. E quem preferir viagens mais rápidas ou deixar para decidir na última hora, pode optar pelas lanchas a jato. Esse tipo de embarcação leva entre 8 e 10 horas para chegar a Parintins, com saídas programadas até o dia 27 de junho. Agora é bom comprar logo. Isso porque a alta do diesel, provocada pela guerra no Oriente Médio, ameaça possíveis aumentos nos preços das passagens. Ainda não teve essa mudança, mas com esse aumento do diesel, provavelmente alguns pacotes de viagem vai ter seu acréscimozinho. Com a data do festival cada vez mais próxima, a dica é pesquisar e se antecipar. Foi o que fez este publicitário, que mora em Minas Gerais. Ele vai assistir o espetáculo de perto pela primeira vez. Muito planejamento, muita pesquisa. Não foi fácil a gente encontrar desde as passagens aéreas até o barco que vai nos levar para a cidade. Então, eu acredito que tem que colocar realmente tudo na ponta do lápis, no papel, para a gente poder entender como é que chega em Manaus, no aeroporto, se tem um hostel, uma hospedagem, um hotel, uma pousada para a gente ficar na cidade de Manaus e também para fazer essa pesquisa na cidade de Parintins. Então, realmente tem que colocar tudo na ponta do lápis. Eu já estou me imaginando no meio da galera, cantando as músicas do Boi Garantido. Tenho certeza que eu vou me emocionar bastante. Afinal, são 12 anos que eu já espero para ter a oportunidade de poder conhecer Parintins, poder ir ao festival e ver o meu boi do coração. É muito amor, hein? E olha, começa daqui a pouquinho a Feira Folclórica de Manaus, lá no Centro Cultural Povos da Amazônia, onde está Catiane Moura. Um evento que vai reunir vários grupos folclóricos e muita festa. Tudo bem, Catiane? Boa noite. Boa noite para você, Alex. Boa noite para você de casa. Sim, logo mais às 20 horas já vai ter a apresentação e a gente está aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia para mostrar um pouquinho dessa estrutura toda que já foi montada aqui e só aguarda agora o público chegar para poder apreciar as apresentações de hoje à noite. Vão ser 7 apresentações aí que vão até às 23 horas. Essa feira que, na verdade, é o esquenta para o Festival Folclórico do Amazonas que acontece no mês de junho. Já sente, né, o clima de festas juninas
Bom, nós tivemos uma perda de sinal, mas vemos que a estrutura está pronta para que você possa realmente conferir e participar. Finalzinho de noite, muita coisa ainda pode acontecer, você pode se divertir em família e assistir uma boa apresentação. Rapidamente, deixa eu conferir algumas mensagens que vocês trouxeram para nós aqui. Agradeço bastante o carinho da audiência. Temos a Maria de Jesus, que fala que 20 segundos é muito pouco para atravessar no sinal, pois muitos são pedestres idosos, mães com crianças de colo, mesmo os motoristas que ainda querem avançar, principalmente motoqueiros, sempre apressados. A dica e a fala da Maria de Jesus para a gente prestar atenção no nosso trânsito. O Jan 2 acaba aqui. Você pode rever as nossas reportagens dessa edição no Globoplay, de graça. Cuide-se, fique muito bem, ótima noite para você e até amanhã.